Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui. Meu nome é Miriam Pelosi, eu sou terapeuta ocupacional, membro da ISAC há 1000 anos, né, junto com esse grupo aí potente que está na organização do evento. E vai ser muito gostoso conversar com vocês agora de manhã, com a Ayla, com o Robson, com o Rafael, pessoas queridas, né, que eu já conheço também de longa data. A ideia, a gente já conversou um pouquinho antes, né, com o grupo. E considerando a forma como as pessoas, né, e o conteúdo das diferentes palestras, nós vamos começar com a Ayla, que vai falar sobre a comunicação alternativa e os recursos de tecnologia. Depois a gente vai trabalhar com contribuições da computação à comunicação alternativa ampliada, o projeto assistível com Robson, e, finalmente, os aplicativos de comunicação alternativa e as diferentes formas de acesso com Rafael. Eu vou apresentar, então, nossa primeira convidada, a Ayla Criado Rocha. Ela é terapeuta ocupacional, doutora em educação pela Unesp, docente do curso de terapia ocupacional e do programa de pós-graduação em educação da Unesp, no campus de Marília. Possui certificação internacional em integração sensorial, coordena o Laboratório de Estudos em Acessibilidade, Tecnologia Assistiva e Inclusão da Unesp e é associada da ISAC Brasil. Atualmente, desenvolve atividades de ensino, extensão e pesquisa na área de tecnologia assistiva e comunicação alternativa na Unesp, e também de forma colaborativa com universidades nacionais e internacionais de países como Portugal e Chile, por meio de parcerias promovidas pelo programa CAPES Experiência. Ayla, bem-vinda. Oi, bom dia. Acho que estão me ouvindo bem. Sim, Eu estamos vou, ouvindo bem. co- vou colocar a apresentação aqui. Um minuto. Apareceu? Aí? Sim, apareceu. Tudo certo? Tá andando, Miriam? Tá rodando? Ah, sim, está tudo Ah, ótimo. então tá bom. Então, dando início, né, à apresentação, meu nome é Ayla, né? Eu sou uma mulher branca, de olhos castanhos, cabelos castanhos também, ondulados, um pouco abaixo do ombro. Hoje eu estou usando uma blusa clara, né, num tom bege, brincos grandes, né, com pedra. Estou aqui no meu escritório, que tem fundo cinza e um quadro, né, com uma imagem abstrata, no tom de cinza e de fundo branco. Antes de iniciar, eu queria agradecer imensamente o convite, dizer que é um prazer, né, estar aqui no Congresso, parabenizar a todos os organizadores pelo evento, né, agradecer a oportunidade de estar aqui com o professor Robson, com o Rafael, e especialmente com a Miriam, né, a Miriam foi a pessoa, ela junto com a Madalena, que me apresentaram, né, e me inspiram até hoje com a comunicação alternativa. Então, estar aqui ao lado dela hoje é uma emoção, né? Ela é, junto com a Madalena, a grande responsável aí por vários anos na área. Eu vou falar um pouquinho hoje, né, sobre quem faz a tecnologia, a comunicação alternativa, a ênfase, né, da minha fala vai ser nos recursos de baixa tecnologia, que foi o que o evento solicitou. Eu sou professora da Universidade Estadual Paulista, sou terapeuta ocupacional, né? Estou envolvida no curso de graduação de terapia ocupacional e no programa de pós-graduação em educação. Esse trabalho, né, que a gente vem desenvolvendo durante vários anos, ele envolve tanto o ensino, quanto a extensão, quanto a pesquisa dentro da universidade, e em vários momentos, né, ele vem sendo financiado, né? A gente tem um recurso financeiro aí, tanto da extensão quanto da pós-graduação, né? Graduação e também o CNPq.
Esse primeiro slide, então, eu trago o título, né, o uso dos recursos de comunicação aumentativa e alternativa de baixa tecnologia, da minha fala, e ao lado uma figura, né, de uma atividade de um desses nossos projetos, onde a gente trabalha com conto e reconto de histórias com crianças pequenas. Eu começo, né, acho que nós todos estamos aqui, então vou ser bem breve nesse início, mas achei importante a gente retomar algumas questões, né, até para a gente fixar mesmo, né, essa necessidade em todos nós, que todas as pessoas têm direito à comunicação. A comunicação, ela afeta diretamente, né, as nossas vivências e a nossa existência. Quando encontramos desafios de comunicação, ou quando, né, concomitante a isso, a gente tem a ausência de estratégias específicas, né, voltadas a pessoas com necessidades complexas de comunicação, a gente expõe essas pessoas a uma fragilidade. E muitas vezes, né, vamos fazer com que esse direito à comunicação, esse direito, né, da autonomia por meio da comunicação seja negado a ela, tornando as experiências, né, que seriam significativas a todas, desafiadoras. E aí, pensando, né, também no meu olhar enquanto terapeuta ocupacional, na minha experiência, né, entendemos que a comunicação, ela é uma habilidade processual que a gente desenvolve ao decorrer da vida, que caracteriza fortemente o fazer do sujeito no seu cotidiano. Quando eu enfrento uma necessidade complexa de comunicação, eu vou ter um desafio de como o meu ser, né, o meu eu, ele influencia esse ambiente em que ele vive. E, consequentemente, desafios importantes para atingir todos os seus objetivos pessoais, educacionais, vocacionais e sociais. Consequentemente, desafio para desempenhar os papéis ocupacionais que são tão importantes, né, para desenvolver essas habilidades processuais, não só de comunicação, mas de todas as áreas da minha vida. E aí, né, é importante a gente lembrar que a comunicação envolve qualquer atividade do ser humano. Então, essa falta de oportunidade de participação prejudica qualquer atividade desse ser. Então, ela influencia diretamente na educação, no trabalho, no brincar da criança, na sua participação social, nas suas atividades sociais, diárias, no lazer e em várias outras, né, atividades no qual ele realiza. Qual é a importância da comunicação, né? Por meio da comunicação, a pessoa expressa necessidades e desejos, desenvolve relações sociais, troca informações com outras pessoas. Intervenções direcionadas com indivíduos que têm necessidades complexas de comunicação têm como objetivo, então, desenvolver, habilitar competências comunicativas por meio, né, dessa comunicação aumentativa e alternativa. Nesse slide, né, tem uma foto de uma criança num carrinho de bebê ainda, apesar de ser um pouco maior, mostrando para a professora na escola o que ele deseja nesse momento. O que seria, então, essa competência comunicativa? É um construto relativo, então ele é individual de cada um, dinâmico, que se modifica o tempo todo durante as fases do nosso desenvolvimento. Ele é interpessoal, envolve várias pessoas. Ele é baseado, né, na funcionalidade da comunicação, do quão funcional aquela comunicação está, na adequação da comunicação para os contextos no qual o paciente vive, né, o usuário vive, na suficiência de conhecimento de linguagem, de língua, no julgamento e na habilidade, que implicam 4 domínios, que seria a competência linguística, a competência operacional de usar aquele meio, aquele sistema, a competência social, né, de usar aquele sistema dentro de uma comunidade, e a competência estratégica. Essa definição ela foi trazida, né, há um tempo já, mas ela foi redefinida agora em 2014 pelos mesmos autores. Então, o que seria essa competência linguística, né?
é a habilidade de compreender e utilizar uma língua de maneira eficaz. Então, a competência linguística ela é extremamente importante para se pensar na adequação do melhor sistema para aquele usuário. Então, é necessário a gente entender qual é a necessidade linguística do usuário, né? O que ele compreende, o nível de vocabulário, a estrutura gramatical, as formas de expressão que ele tem, como ele faz as suas escolhas, né? E qual a capacidade daquele usuário de usar o sistema de forma significativa. Temos também a necessidade dessa competência operacional. O que seria? Seria como, né, na sua prática, ele vai operar o sistema de comunicação que vai ser escolhido. Então, é importante a gente pensar que esse usuário tenha condições, tenha habilidades, né, para efetivamente usar aquele sistema que vai ser implementado. Isso inclui habilidades que são motoras, tá? Habilidades sensoriais, ou seja, como ele vai apontar, como ele vai tocar, como ele vai nos mostrar o que ele quer. Ele consegue, né, frente àqueles símbolos, aquelas figuras, identificar é necessário figuras maiores, menores. Então, como esse sistema vai ser apresentado para esse usuário, para que ele tenha, né, uma participação efetiva e bem-sucedida em relação à comunicação. Nós temos a competência social, que é a habilidade de interagir efetivamente nos contextos sociais. Então, a habilidade, né? A habilidade linguística está respeitada, a habilidade operacional, ele consegue levar esse sistema para o seu contexto social e usá-lo, né, longe desse contexto no qual ele foi implementado, ele tem essa habilidade. Então, essa competência social ela é crucial para a generalização desses sistemas de comunicação nos diferentes contextos desse usuário. E muitas vezes nós, né, que somos responsáveis por essa implementação, temos que inicialmente promover oportunidades para capacitar tanto esse usuário quanto os parceiros de comunicação que estão diretamente envolvidos nesse ambiente social, para que realmente a gente consiga habilitar, né, criar assim, uma habilidade para que esse usuário possa usar esse sistema. E, por fim, a competência estratégica, que é a habilidade de selecionar estratégias apropriadas para atingir um objetivo. Então, nós, por exemplo, conseguimos pensar em estratégias, né, nós que somos oralizados. Vou dar um exemplo de um restaurante, né? Então, muitas vezes, um restaurante onde tem muita gente, o barulho está muito alto, a gente consegue, né, chamar o garçom, por exemplo, levantando a mão. Então, eu modifiquei, não estou usando a minha fala, estou usando um outro meio de comunicação, um gesto, para estar conseguindo algo no ambiente que tem muito barulho, que minha fala muitas vezes não vai ser eficaz, né? Então, o usuário também de sistemas alternativos de comunicação, ele precisa também criar estratégias para modificar, né, o seu comportamento conforme ele precisa, pensando em situações específicas. Então, ter essa flexibilidade de uso desse sistema quando necessário. Por exemplo, né, quando a gente vai falar muito hoje aqui na mesa da tecnologia de alta e baixa tecnologia, a ausência aí de uma fonte de energia, uma internet, né? Quando ele tem aí um sistema de alta tecnologia, o que ele faria, né? Então, talvez nesse momento, um sistema, né, com baixa tecnologia o ajudaria. E aí nós temos hoje, né, uma diversidade de desafios comunicativos, que é importante, e diferentes idades desses usuários. Então, quando a gente pensa na implementação desse sistema de baixa tecnologia ou de alta tecnologia, a gente vai precisar entender qual é o grupo que nós estamos trabalhando. Então, a gente trabalha com um grupo onde a gente vai construir competências comunicativas iniciais, com aqueles que apresentam desenvolvimento neurodivergente. A gente pode trabalhar com um grupo que vai reconstruir essas competências comunicativas, são aquelas pessoas que adquiriram algum tipo de deficiência ou que têm condições temporárias que trazem desafios comunicativos. E nós podemos trabalhar também com um grupo onde nós vamos ter que manter as competências comunicativas pelo maior tempo possível. São aqueles usuários, né, em condições neurogenéticas degenerativas.
Então, temos também que entender com qual grupo nós estamos trabalhando. É importante considerar, né, na tomada de decisão, que o usuário ele não pode, né, não é indicado que ele dependa de um único sistema de comunicação, principalmente, né, se a gente pensa na participação efetiva nas atividades dele do cotidiano. Então, eu tenho que considerar sistemas de comunicação ampliada e alternativa sem auxílio, são gestos, sinais, olhar, vocalização, com auxílio de recursos de baixa tecnologia, com auxílio de alta tecnologia, e nós precisamos pensar cada vez mais também em outros meios de comunicação que demandam, né, a participação dos nossos usuários. Por exemplo, as ferramentas de mídia social, né, Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, entre outras, né, como eles vão usar esses meios de comunicação. E aí, entrando, né, mais diretamente agora naquilo que eu quero falar um pouco mais com vocês hoje, né, o que influencia essa tomada de decisão entre a baixa e a alta tecnologia? Então, nós temos que pensar, né, que a aceitação pelo usuário ou a rejeição, ela envolve algumas questões importantes. A primeira delas, a familiaridade com a tecnologia. Então, o quanto aquele usuário é familiarizado, o quanto aquela família tem familiaridade com essa tecnologia. Aspectos cognitivos, né? E a capacidade de acesso a dispositivos e recursos também de alta tecnologia. Então, essas três questões, né, ela é trazida por esses estudos que estão aqui nos slides, né? E esses autores dizem que eles influenciam fortemente nessa decisão. Nesse slide eu trago, então, duas crianças pequenas, né? Uma delas usando uma pasta de comunicação alternativa com conteúdo de animais e a outra também usando, né, um iPad com o mesmo conteúdo. Recursos de baixa tecnologia, então, são ferramentas estratégicas que não requerem, né, técnicas ou componentes eletrônicos avançados, podem ser personalizados para o nosso usuário e considerando, então, as suas próprias habilidades, são usados de forma mais simples, né? Exemplos de recursos de baixa tecnologia são objetos, símbolos, figuras, letras, palavras, gestos, né? E a simplicidade desses recursos, né, visa tornar a comunicação mais acessível, adaptável a diversas situações do cotidiano. Então, esses recursos acabam, né, tendo uma abrangência um pouco maior quando a gente pensa em situações mais específicas. Acho que isso é importante da gente pensar. Como a gente estabelece, então, critérios para a escolha desses recursos, né? É importante entender, até por eles terem, né, essa possibilidade de personalização muito maior, né, que não existe um padrão, né? Esses recursos eles acabam sendo desenvolvidos a partir das habilidades dos nossos usuários. Existe alguns indícios, né, alguns materiais hoje que nos levam a pensar. Existem vários hoje que foram desenvolvidos no Brasil, né? A própria professora Miriam tem aí, né, um site trazendo várias ideias, várias possibilidades de uso de recursos de baixa tecnologia, mas eu vou destacar hoje esse livro aqui também, né, que é um livro que possibilita, um livro feito aqui no Brasil, que ele traz alguns instrumentos de avaliação para crianças, né, não oralizadas. No título dele, né, está alunos, mas ele consegue, né, com o material que está dentro desses capítulos, trazer uma abrangência maior além da escola. Então, são vários capítulos com diferentes avaliações para se pensar nessa implementação do recurso. Entre esses capítulos, né, tem um que é um protocolo de caracterização e dimensão de recursos de tecnologia assistiva. Esse protocolo ele é importante por quê? Porque ele traz características que podem ser pensadas no momento, né, da confecção, da construção ou da compra desses recursos de baixa tecnologia. Então, a partir das habilidades do usuário, né,
quais são os itens, o que eu preciso pensar para eu poder construir, implementar ou indicar esse recurso, né? Então, o tamanho, peso, volume, a consistência desse recurso, qual a textura, qual a forma, né? Pensando na estrutura visual, né? Como é a percepção de cores, precisa contraste, como vai ser o acesso, né? Em relação à coordenação visomotora, a relação espacial, figura fundo, memória visual, né? Ou como que eu vou pensar na distribuição dessas imagens, né? Em relação às estruturas auditivas, ele vai ter som, como que vai ser o reconhecimento desse som? Essa criança compreende esse som? Quais são os tipos de som? A gente usa muito aqui, né, histórias no PowerPoint, atividades no PowerPoint, que acabam, né, mesmo usando o computador, sendo um recurso de muito fácil acesso. Então, a gente pode incluir de maneira muito fácil, né, estímulos auditivos. E em relação à comunicação, como que eu vou fazer o uso desse recurso? Essa criança ou esse adulto, né, entende comandos simples, comandos complexos, como ele se expressa, qual é o vocabulário, qual é a extensão de enunciado que a gente vai usar. Então, esse protocolo, ele acaba direcionando um pouco, né, o profissional que vai implementar esse recurso a pensar nas suas características. Além disso, né, esses vários capítulos desse livro e outros também autores da área destacam algumas condições que são necessárias, né? Começando pelo desejo do usuário, né? O que esse usuário quer, né? Quão envolvido ele está nessa implementação desse recurso? Qual o envolvimento dos interlocutores, familiares, professores, os outros profissionais, né? O objetivo da implementação, a complexidade do projeto, por onde nós vamos começar, os aspectos ergonômicos, custo, estética, conforto, vocabulário, tipo de representação, quantidade de estímulos, tamanho dos símbolos, disposições desses símbolos, forma de acesso, posicionamento e a portabilidade desse recurso, o quanto eu consigo levá-lo, né, de um lugar para o outro. E aí, né, a partir desses exemplos, né, dessas questões que eu trouxe com vocês, eu optei nesse momento em trazer um pouquinho da nossa experiência que a gente tem por aqui com recurso de baixa tecnologia. Eu vou ter que contextualizar um pouquinho o meu lugar de fala, né? Então, eu sou uma professora universitária, né, que desenvolvo o trabalho com a comunicação aumentativa e alternativa dentro não dentro da universidade, mas pela universidade, né? Então, eu tenho prioritariamente serviços públicos, né? Por que eu destaco isso, né? Eu vou chegar onde eu quero. Mas, assim, você está num país com tanta divergência social, cultural, né, implica a gente pensar em algumas condições, né? Na universidade, hoje, eu tenho acesso a muitos recursos. Então, hoje no laboratório, a gente tem muitos recursos de alta tecnologia. E mesmo, né, a gente entendendo que ele seria extremamente viável e conhecendo os caminhos até para que esse usuário ele tenha esses recursos de alta tecnologia, muitas vezes essa família não tem condições, né, de usar, porque não tem conhecimento de como liga, desliga um computador, um iPad, né? E por mais que a gente traga parte da família, ele vai levar para outros contextos. Ou não tem, por exemplo, internet, né, acessível em casa. Então, tem várias condições que me faz pensar na necessidade que, mesmo implementando um recurso de alta tecnologia, eu preciso manter esse recurso de baixa tecnologia com o meu paciente, com o meu usuário, né? Então, onde eu desenvolvo os serviços? Aqui. Eu desenvolvo esses serviços, né, de implementação de comunicação aumentativa e alternativa num centro especializado de reabilitação, que é vinculado à universidade, né? Então, o serviço do SUS, em escolas públicas, então nós temos vários projetos em escolas, numa associação de pais de crianças com TEA, que é vinculada à Secretaria de Assistência Social do município, e no serviço de ecoterapia, tá? Sob responsabilidade da Polícia Militar. Então, são nesses locais.
E o meu público, né, eu tenho jovens adultos, mas o meu público, né, ele é predominantemente na infância. Então, o que eu ressalto também, né, a necessidade do recurso de baixa tecnologia pensando no brincar, né? Então, a criança, ela vai brincar, ela vai precisar de muitos objetos, de muitos recursos, né? Que ela consiga manusear, até para ela ter também concomitante, né? Ao desenvolvimento das habilidades comunicativas, o desenvolvimento de outras habilidades que são importantes ali, pré-requisitos posteriormente ali para o seu período de alfabetização, entre outras questões. Eu vou trazer um pouquinho, né, rapidamente, porque o nosso tempo também ele é curto, sobre um projeto que a gente tem, né, de comunicação aumentativa e alternativa, de conto e reconto de histórias. Eu trago um contexto, mas a gente tem várias experiências com ele, né? Nesse slide aí tem uma foto de uma estagiária da terapia ocupacional com duas crianças e a imagem, né, de um tubarão aí. Quando a gente vai trabalhar, né, com os recursos de baixa tecnologia, nos contextos de escola, no SERO, nesta associação, a gente sempre começa, né, por objetos, por imagens, trabalhando o desenvolvimento de linguagem mesmo, no sentido da criança construir o processo junto com nós, né? Então, aqui eu trouxe o exemplo da historinha dos três porquinhos. Então, a primeira coisa a gente foi, né, apresentar fantoches, né, dos três porquinhos para a criança, contar, né, quem eram esses porquinhos, onde esses porquinhos moravam. As crianças, junto com a gente, simbolizaram esses personagens, né, junto com, por meio de pintura, por meio da construção de casas, e elas foram, né, criando aí oportunidades comunicativas para que, no momento em que eu tivesse, né, a apresentação dessas figuras, desses símbolos de forma mais concreta, ela tivesse já, né, uma experiência prévia em relação ao conteúdo daquilo que a gente foi construindo. Então, eu tenho aí a figura de um menino, né, brincando com os fantoches, em outro momento ele pintando um porquinho, ele manuseando, né, a construção aí das casinhas. Então, a gente tem lá uma outra oportunidade de fantoche, as casinhas da historinha construídas, né, os porquinhos, né, já chegamos um pouco mais próximo à imagem, até a gente chegar, de fato, né, a história propriamente dita, e aí um quadro maior, onde a gente traz ali as figuras, né, com aquilo que eles construíram e tudo mais, né? Trouxe também algumas vivências, né, em atividades de vida diária com jovens adultos que a gente tem. Então, começando aí por esse primeiro momento, que é uma lista de compra, né? Eu vou falar um pouquinho de uma oficina de culinária que a gente desenvolveu. Então, eles ficam responsáveis para construir a lista de compra. Então, vocês estão vendo, é uma lista assim, com baixa tecnologia, onde eles procuraram os materiais que eles iriam precisar, né? Eles construíram aí toda a sua necessidade. E aí eu trago foto, né? Então, eles tinham que fazer um caderno de receita para que eles pudessem desenvolver essa receita, né? Então, eles foram ao supermercado, construíram esse caderno de receita, posteriormente viram o que eles precisariam, foram ao supermercado. Então, eles participam de forma bem presente, né, de todos os processos. Então, são aí uma lista de figuras, né, com fotos dos materiais que eles usariam. Em sequência, né, a gente tem o texto escrito do que eles vão fazer, né, e eles vão recortando essas figuras e construindo passo a passo da receita, né? Aqui, né, em outro momento, eu coloco essa foto aqui onde está mais próximo, né, a frase com que eles fariam, e eles, né, simbolizando aí por meio de figuras, de fotos, aquilo que eles vão fazendo, e por fim, a execução da receita junto com eles. Então, o suco, né, ali a gente estava fazendo um bolo, que é o que eles tinham programado.
pensando também, né, na generalização do uso desses materiais de recursos de baixa tecnologia, é importante a formação profissional. Então, trouxe alguns momentos de oficina com professores, com pessoas, né, dos serviços de saúde aqui do município, onde, né, eles efetivam a construção desses recursos, né? Na minha experiência, né, o que eu sinto é que se a gente vai dar uma aula muito teórica para o grupo, pouco a gente vai conseguir, de fato, que eles implementem, que eles, né, consigam trabalhar com a comunicação alternativa dentro dos seus contextos. Então, quando você faz uma coisa mais prática, né, a efetivação desse uso é muito maior. Aqui é na ecoterapia, né? Então a gente tem aí os policiais militares, alunos da terapia ocupacional e profissionais da fisioterapia envolvidos no projeto, né? A gente está 1 ano e meio lá e está sendo um sucesso, né? A gente está tendo vários retornos positivos. Contexto escolar, né? Então, aqui é uma criança, né? Essa foto à direita aqui para mim, não sei se para vocês está aparecendo à direita também, é um menino que pela primeira vez estava mostrando para a professora e para a turma que ele conseguia escrever, né? Por meio do relógio de comunicação. Então, está todo mundo ali em cima, né? Admirado por essa novidade que até então ele não conseguia demonstrar de outra forma. E na foto aqui que está à esquerda, são as crianças construindo também materiais, né, que eles iriam usar junto com essa criança que está apontando, né? A foto está ao contrário aí, então eles passaram, né, a participar de forma ativa até para eles compreenderem a importância do uso com esse coleguinha. Uma outra criança que a gente acompanha na escola também, então há uma prancha que ele tem ali na cadeira, né? E assim, tudo de muito baixo custo, tudo junto com o que a escola tinha, né? O posicionamento também dessa prancha, tudo a gente precisa pensar. E em sequência também é um momento em que a gente fez uma discussão com a salinha, né, dessa criança sobre a importância de todos eles usarem esses recursos que o colega trazia para a escola. Então, foi uma discussão, uma rodinha de conversa com os amiguinhos desse aluno sobre a importância do uso dos recursos. E, por fim, as famílias, né? Não tem como a gente implementar recursos de comunicação sem a gente pensar também nessas familiares, né? Aí eu trago também fotos. Quanto mais uma intervenção puder ser incorporada, então, no ambiente natural da criança, mais parceiros de comunicação a gente vai ter para eles. E aí, rapidamente, eu vou trazer, eu sei que eu estou com o horário, né, Miriam, já certinho, mas eu vou trazer bem rápido mesmo algumas barreiras e alguns facilitadores que a literatura nos traz, tá? Vou bem rapidinho. Em relação aos facilitadores, a questão financeira, né, o recurso ele é muito mais barato, muitas vezes, quando eu penso na baixa tecnologia, e ele está de forma disponível, né, ele está disponível muito mais fácil. Ele é mais fácil de se aprender a usar, pelo menos para a realidade no qual eu estou, tá? Então, assim, é muita dificuldade, a criança tem que ficar com a avó, né? Por mais que a gente treine essa avó a usar um recurso de alta tecnologia, né? Existe muitos desafios, né, em relação a esse uso. Então, existe menos barreiras técnicas também, principalmente na minha realidade em relação à internet, a energia, então eu atendo uma realidade muitas vezes que não tem energia para carregar dispositivos. Então é uma realidade, né, que é onde as condições socioeconômicas são difíceis. A personalização, então o recurso de baixa tecnologia permite, né, que eu personalize, e a versatilidade de uso em diferentes ambientes. Então, eu vou para o Pesque Pague, né? Eu consigo levar, eu vou para um clube, onde eu vou nadar na piscina, eu consigo pensar nos recursos de baixa tecnologia com mais facilidade do que recursos eletrônicos. A questão da inclusão social e da facilitação das interações, então ele promove o envolvimento de muitas pessoas, porque ele consegue chegar a mais contextos, né? Acho que isso é algo que a literatura destaca, né? Maior facilidade de uso
e menos dependência de questão de bateria, eletricidade, internet, que nós já falamos, né? O custo mais baixo, e aí uma coisa importante também é a manutenção, né? Que as famílias sempre falam, é muito mais fácil fazer a manutenção de um recurso de baixa tecnologia do que um de alta. Em relação às barreiras, né? Existe o estigma e a percepção negativa, né? Então, muitas vezes, as pessoas, elas preferem, elas têm a ideia de que o recurso de alta tecnologia, ele é melhor, né? E outra questão importante é o quanto, muitas vezes, os pais não querem usar o recurso com medo da criança, né? Ou do neto, ou do próprio aluno, às vezes até um profissional, deixar de falar, né? Então, a gente tem essas questões ainda. A questão da expressividade, então a gente sabe que recursos de alta tecnologia permitem aí, né, ter a voz, que os recursos de baixa tecnologia muitas vezes ficam limitados. A falta de apoio institucional, então por mais que eles sejam baratos, né, sejam mais acessíveis, instituições não oferecem o mínimo, né, impressão, plastificação de material, né, e aí o investimento também nessa manutenção, né? Porque eles são mais baratos, mas também muitas vezes eles estragam, eles precisam ser refeitos, entre outras questões. Falta de treinamento adequado, então, por mais também que seja, né, mais fácil de usar, muitas vezes os familiares, os professores ou outros profissionais não estão capacitados a esse uso. E essa barreira cultural também em relação ao sentimento de que a alta tecnologia ela pode, né, ser melhor para o paciente. Isso eu já falei. E a percepção de mais é melhor, que também é relacionado à alta tecnologia. Então, para finalizar, né, a minha fala, né, eu trago essa foto, né, de um dos pacientes junto com o pai, era uma atividade festiva que a gente estava fazendo aqui também, e que a gente possa, né, celebrar através da singularidade de cada voz, reconhecendo que na comunicação alternativa conseguimos, né, uma imensidão de possibilidades de expressão humana, que a comunicação seja a ponte que nos conecta, construindo um mundo onde cada voz, por mais diversa que seja, encontre espaços e significado, e que juntos a gente possa construir uma sociedade onde todos tenham uma chance não apenas de serem ouvidos, mas verdadeiramente compreendidos. Então, eu acredito, né, que não existe um recurso melhor ou pior, né? Acho que eles se complementam, mas existem questões muito específicas que são necessárias da gente pensar no momento da implementação, principalmente, né, num país como o nosso, o Brasil, com uma diversidade tão grande de população. Então é isso, desculpa, acho que eu passei um pouquinho do tempo, tá? Mas fica aqui meus contatos e fico à disposição. Obrigada. Obrigada, Ayla. A minha sugestão é que vocês anotem as perguntas para a gente poder fazer uma roda de conversa no final. E eu vou passar, então, a palavra para o Robson do Nascimento Fidalgo, que tem graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado em computação, e é professor e pesquisador do Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco. É um grande entusiasta dos avanços tecnológicos para a área de comunicação alternativa, tendo aproximadamente 10 anos de experiência desenvolvendo pesquisa, coordenando projetos e orientando alunos de mestrado e doutorado em temas que envolvem a computação e a comunicação alternativa, o que resultou em dezenas de artigos publicados, 3 premiações e no desenvolvimento do projeto Assistir e da plataforma React. Robson, bem-vindo. A gente combinou mais ou menos 20 minutos, né? Tudo bem. Olá. Bom dia. Me escutam bem? Sim. Bom, queria começar agradecendo o convite e também pegar a fala de Ayla e agradecer a Miriam, porque Miriam também foi uma sementezinha da comunicação alternativa plantada lá no Centro de Informática. Lá no início, eu conversei com Miriam, Miriam fez a ponte com Liliana. Enfim, muito obrigado, viu, Miriam? De coração mesmo. Eu sou Robson, tá? Sou professor do Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco. Sou um homem de estatura média, estou vestindo uma camisa polo de cor preta,
um óculos também com moldura preta, tenho cabelos grisalhos, já estou perto dos meus 50 anos aí, enfim. É, vou falar para vocês aí da nossa trajetória, ok? Eu, como um profissional e um pesquisador da computação, como é que foi a minha trajetória dentro do projeto Assistive para termos uma boa interseção com a comunicação alternativa. Como, dentro do nosso projeto, a computação contribuiu para a área de comunicação assistiva. Tá? A minha fala ela vai abordar 4 fases que são fases assim bem marcantes e importantes no projeto Assistive, tá? Teve a fase 1, que ela começou em 2014. Ela basicamente foi uma fase onde nós fomos apresentados à área de comunicação alternativa e assim não sabíamos muito, tínhamos uma visão muito de computação. E aí eu vou apresentar para vocês o que foi que nós fizemos nessa fase 1. A fase 2, que começou em 2015 e terminou em 2018. Nesse momento, a gente já entendia um pouco mais da comunicação alternativa e entendemos que, naquele momento, era oportuno a gente propor uma plataforma de comunicação aumentativa alternativa em nuvem. Depois, nós avançamos para estender essa questão da plataforma em nuvem para que fosse possível utilizar qualquer dispositivo. Porque na versão anterior, na fase 2, a, o tablet que tinha que ser utilizado era apenas um tablet Android. Aí na versão 3, na fase 3, a gente sai dessa limitação de ter uma plataforma onde o comunicador funcionava apenas em tablet Android, para tanto o editor quanto o comunicador funcionar em qualquer tipo de dispositivo, seja ele um computador com Windows, com Linux, com macOS, ou um tablet celular com iOS, com Android. E, por último, essa fase 3 que eu estou falando para vocês, ela ainda está em vigor, tá? E na fase 4, a partir de 2021, a gente entende que com os avanços, principalmente de modelos de linguagem da área de IA, a gente pode contribuir fortemente para a comunicação alternativa. Então, eu vou seguir essas 3 fases e vou falar em detalhes cada uma delas para vocês. Bom, em 2014, na primeira fase, nós começamos com um apoio que foi essencial, isso daí, do CNPq, tá? Foi a época que nós aprovamos um projeto no Viver Sem Limites e, na sequência, também aprovamos um edital universal. Então, assim, isso foi primordial para, naquele momento, a gente poder fazer um grande avanço da pesquisa e da tecnologia nacional. Sem esse apoio, seria impossível fazer isso daí. Fica aqui registrado o nosso muito obrigado a todo o financiamento que recebemos do CNPq. E aí, nesse momento, em 2014, surgiu o nosso grupo de pesquisa chamado Assistive. Nesse momento, no primeiro momento, né, a gente, todo mundo de computação, tínhamos pouca interação com outras áreas, e aí com a cabeça muito voltada para a área de engenharia, né, para a parte de computação, a gente pensou que seria interessante representar o vocabulário a partir de um diagrama. Como vocês estão vendo um diagrama nesse slide, onde a gente tem várias representações simbólicas. Então, por exemplo, eu tenho a representação de adjetivos, de substantivos, de pronomes, de verbos. E a ideia era que eu pudesse organizar o vocabulário nessas caixinhas que estão aparecendo aí, como se fossem pastas do Windows, para, na hora da construção da prancha de comunicação, eu pudesse reusar essas caixinhas em outras pranchas. Bem como eu pudesse também restringir onde eu poderia utilizar determinadas caixinhas dessas. Então, se vocês observarem, tem 2 elipses aí do lado esquerdo, uma que é doméstica e outra que é hospitalar. Então, eu poderia dizer assim, olha, o que é que eu quero usar no contexto hospitalar, o que é que eu quero usar no contexto doméstico, o que é que eu quero utilizar no contexto escolar, enfim.
a gente tinha a proposta de, via um diagrama, fazer toda a organização do vocabulário. Aí o diagrama iria abstrair esse grande mapa mental, vamos pensar assim. Bom, isso para a gente era interessante, a gente foi fazer a avaliação com usuários e a comunidade de comunicação alternativa, assim, não entendeu muito bem a proposta e acabou que essa proposta a gente entendeu que para aquele momento não seria muito adequada, porque já havia meio que um status quo de que a gente tinha uma interface gráfica onde você iria inserir via campos todo o conteúdo do vocabulário e, assim, foi naquele momento, em 2014, foi uma abordagem que a comunidade de comunicação alternativa não aceitou muito bem. E aí partimos para o momento seguinte. No momento seguinte, a gente entendeu que seria oportuno, naquele momento, 2014, pouco tempo de tablet, pouco tempo de nuvem, a gente entendeu que seria muito oportuno fazer uma plataforma em nuvem, porque naquele momento nós desconhecíamos, tanto no contexto nacional quanto no contexto internacional. Então, em 2014, quando nós começamos, em 2015, quando nós lançamos, nós entendemos que fomos a primeira, com certeza, a primeira plataforma de CA nacional em nuvem e, quiçá, internacional. Nós não fizemos na época, nós não encontramos na época nenhuma plataforma em nuvem. As vantagens da nuvem, todo mundo sabe. Nesse slide aqui, nós estamos vendo a representação dos dois principais componentes dessa plataforma. Então, do lado direito, nós temos o editor da plataforma chamada Abord, foi uma plataforma muito utilizada, fez bastante sucesso. E do lado direito, perdão, do lado esquerdo nós temos o editor Abord, e do lado direito nós temos o comunicador Abord. O editor, ele é um componente utilizado para as pessoas que queriam construir o vocabulário e o comunicador a bordo pelas pessoas que precisavam da comunicação alternativa para expressar seus desejos, suas necessidades, suas vontades. E aí, nesse momento, nós entendemos que era muito vantajoso ter essa plataforma em nuvem, porque, por exemplo, você não tinha que ter retrabalho para trocar a solução de um tablet para outro, ou se quebrasse o seu tablet, ou se você quisesse usar em qualquer parte do mundo e não tivesse lá com o tablet, você tinha aquele acesso ao seu vocabulário. Então, naquele momento foi muito oportuno, e aí nós conseguimos fazer essa primeira proposta em nuvem. Na sequência, em dezembro de 2014, nós submetemos um projeto com a URGS, com a Universidade Federal do Ceará, e aprovamos via CAPES o terceiro edital. Tá? E foi muito importante, porque nesse momento a gente consolidou o que a gente estava pensando e, principalmente, estreitou várias colaborações importantes com profissionais e pesquisadores fora da área da computação. A gente começou a pensar fora da nossa caixinha. E aí nós avançamos bastante também. Foi muito importante ter aprovado esse edital. Bom, dentre as pesquisas que nós fizemos na plataforma Abord, na época, a gente entendeu que seria muito importante fazer um levantamento das principais palavras que a gente chama de core words, né, das palavras essenciais, e das palavras acessórias, fringe words. E aí, durante um trabalho de mestrado, uma das atividades foi fazer um levantamento das principais listas de palavras existentes e verificar a cobertura dela com relação a um corpus internacional que é o CHILDS. Identificamos aí várias listas e encontramos ali um conjunto de palavras essenciais. A partir desse conjunto de palavras, a gente tentou organizar uma prancha de comunicação. Na sequência, como não havia nenhuma padronização, não havia nenhuma orientação de como construir sistemas de alta tecnologia com comunicação alternativa, nós pensamos, de novo com a cabeça do pessoal de computação, que era importante definir os principais módulos de um sistema de comunicação alternativa. E aí nós começamos a pensar como é que teria que ser a interface, fizemos várias publicações no contexto de usabilidade, nós começamos a pensar nos principais modos de comunicação e de funcionalidades que esse sistema deveria ter, enfim.
E a partir daí nós definimos, como está aqui no slide, um diagrama, onde esse diagrama ele sintetiza os principais módulos de um sistema de alta tecnologia para a comunicação alternativa e como esses módulos podem estar interrelacionados. Bom, dentro desse contexto, nós tivemos várias publicações e tivemos 3 prêmios. 2 internacionais, perdão, 2 nacionais, um que foi no Recipodes, que era um ecossistema para inovação aqui em Recife, e um que foi no Congresso Brasileiro de Informática, o outro, perdão, no Congresso Brasileiro de Informática e Educação. E um internacional que foi pela ITU, que é um ramo da ONU que cuida de comunicações. Então, tinha o apoio da ONU e da Samsung, e conseguimos também a premiação como melhor como software inovador para a América Latina. Bom, eu vou falar agora um pouco para vocês da terceira fase, que é a fase atual, uma das fases atuais que estamos desenvolvendo ainda no projeto Assistive. Nós tínhamos a plataforma eBoard. A plataforma eBoard ela era limitada a funcionar em tablets Android, e aí nós queríamos sair dessa limitação e construímos uma nova plataforma chamada React. Então, React é um desdobramento da eBoard, onde, diferente da eBoard, a gente agora usa uma tecnologia que ela é baseada em navegadores web, e, por isso, você consegue rodar em qualquer tipo de dispositivo. Um computador com Windows, um celular, um tablet com Android, com iOS, enfim. E por ser uma plataforma baseada em navegadores web, você não precisa mais ir em uma loja, baixar um aplicativo e instalar um aplicativo. Então, na verdade, o que você precisa é apenas fazer seu cadastro na plataforma, e isso é suficiente para você começar a usar a plataforma. A nossa plataforma pode ser acessada nesse site react.com.br. Esse React é de AAC, como está aí no meio de Comunicação Metativa Alternativa, ok? E como eu estava falando para vocês, basta você entrar no react.com.br, clicar em cadastrar-se, preenche seus dados, e nós criamos para todos aqui do Congresso, nós colocamos um código chamado Isaac, que quem quiser testar a plataforma de forma gratuita, e vai continuar assim de forma gratuita, enquanto a gente estiver conseguindo executá-la na infraestrutura da universidade. Vocês podem fazer esse cadastro e experimentar a plataforma, ok? Então, use o e-mail correto para fazer esse cadastro, porque se precisar recuperar senha, se precisar de qualquer tipo, vai ser a partir desse e-mail que a gente vai fazer a interação com vocês, tá? E use o código Isaac. Bom, essa é a interface do módulo editor, ok? Vocês podem observar que existem vários botões do lado direito e lado esquerdo. Nesse slide aqui a gente tem essa interface, onde no centro tem uma grade, você configura o tamanho dessa grade, tá? Isso é o primeiro botão, que é o mudar grade. O segundo botão é o alterar pasta, então eu posso criar uma pasta que seja, por exemplo, escola, uma outra pasta que seja, por exemplo, parque, e assim posso colocar um cartão de comunicação de uma pasta para outra pasta, e para fazer isso aí, eu vou utilizar essa funcionalidade que é alterar pasta. Eu posso também trocar a posição dos cartões de comunicação. E aí eu tenho 2 formas de fazer isso. Eu tenho via o encaixar na posição. Quando eu encaixo na posição, eu desloco todos os demais cartões, então eu saio trocando todas as posições dos demais cartões. Isso causa um impacto na memória motora enorme, mas às vezes é necessário, enfim, tem que avaliar se você vai querer encaixar ou se você vai querer trocar, que é o último botão do lado esquerdo, se você quer trocar a posição, ou seja, trocar a posição de 2 cartões. Do lado direito, eu tenho como localizar cartões que eu já criei, eu tenho como editar a legenda, editar a borda,
definir se eu quero transformar aquele cartão numa pasta, é toda a parte de configuração sobre a edição dos cartões. Eu posso selecionar vários cartões e excluir esses vários cartões com o botão de excluir cartão, e eu posso criar cartões. E aí, o criar cartões, nós temos várias formas de criar cartões. Eu posso baixar várias imagens, renomeá-las e subir essas várias imagens com um único clique e automaticamente toda a tua prancha vai ser criada, porque a gente tem uma codificação que diz no nome da imagem qual é a cor da borda que você quer, qual é o nome do arquivo da imagem, ele vai ser o nome da legenda do teu cartão de comunicação. Então, assim, com pouco esforço, eu consigo rapidamente criar uma prancha de comunicação a partir dessa funcionalidade. Mas eu posso também criar cartão por cartão, eu posso criar células em branco para poder organizar o meu vocabulário da forma que eu achar mais conveniente. Enfim, se houver interesse, eu vou me disponibilizar aqui. Vocês podem formar um grupo de pessoas e eu terei todo o prazer de fazer um mini curso online, gratuito também, porque o nosso objetivo é fazer com que a plataforma ela seja realmente usada, principalmente para pesquisa, que é o foco de todo pesquisador. Então, assim, ver a nossa plataforma sendo usada em pesquisa seria para a gente uma grande satisfação, um grande prazer. Então, resumindo as principais funcionalidades do módulo editor. Permite a criação automática de pranchas de comunicação a partir da seleção de várias imagens, era o que eu estava falando para vocês. Permite a geração de novas pranchas, reusando pranchas já existentes. A gente tem um recurso de importar e exportar o que já foi feito. Favorece a organização, edição descomplicada dos cartões, você podendo trocar de posição e encaixar na posição. Nós temos 8 configurações de grades, desde mais simples como 2 cartões de comunicação, ou seja, uma linha e 2 colunas, que é 1 por 2, ou até muitos cartões que sejam 6 linhas e 11 colunas, 6 por 11, tendo 66 cartões em uma tela do tablet sendo exibido, tá? E tudo que você fizer, você pode, tá, imprimir e gerar uma prancha impressa para ser utilizada em baixa tecnologia. O que você está vendo na tela do tablet, a gente gera um PDF e você trabalha em baixa tecnologia. Essa é a interface do comunicador, percebam que é um pouco diferente. Nesse slide eu estou mostrando ao centro a tela do comunicador. Na parte superior dessa imagem eu tenho a área de construção das frases. Ao centro eu tenho os vários cartões de comunicação que estão disponíveis, tá? Do lado direito nós temos os vários botões para poder falar, para poder escrever, e esse botão de escrever é muito interessante porque você não tem um cartão. Eu gostaria de falar sobre alguma coisa que eu não tenho. Eu posso clicar nesse botão e temporariamente criar um cartão sem imagem, mas com a legenda que eu quero. E aí é diferente de você usar um teclado onde eu tenho cartões de comunicação como letras. Então, digamos que eu não tenha a palavra bola. Se eu usar um cartão de comunicação, perdão, se eu usar um teclado com cartões de comunicação, eu vou ter que criar 4 cartões de comunicação. B-O-L-A. Aí, na hora de falar, ele vai falar B-O-L-A. Então, essa abordagem, ela não ajuda você a formar a palavra. Na abordagem de escrever, que é o que nós estamos propondo aqui, você vai construir um único cartão com a legenda que você quiser e na hora de falar, vai ser falado a legenda que foi criada, tá bom? Então é bem interessante. Você pode limpar a frase, você tem essa questão de ter um acesso a algumas expressões sociais que não vão interferir na fala durante a construção da frase. Então, assim, se a criança desejar diz assim que está cansada, quer parar, ela vai, clica nesse social e vai lá, tchau, e aí encerra. Essas são as principais funcionalidades, tá, do módulo comunicador. Então, faz a navegação e paginação, impedindo cartões, possibilita ocultar cartões temporariamente para você não trabalhar alguns cartões, enfim, permite você impedir repetição de cartões para não ficar com ecolalia, e fornece o teclado virtual.
A gente já tem implementado no React a prancha do DACA, do método DACA, também já tem a do Flipbook, está disponível. Quem tiver interesse pode mandar um e-mail que eu disponibilizo. A gente tem nesse endereço aqui um conjunto de tutoriais no YouTube para ensinar a usar a nossa plataforma. E, por fim, agora, eu vou falar muito rapidamente por causa do horário, eu vou falar do que a gente está fazendo com relação ao uso de inteligência artificial dentro do nosso projeto. Lembrando, eu, como pesquisador, tenho interesse em avançar o estado da arte da pesquisa. A gente não tem como finalidade desenvolver produto, tá certo? A gente tem como foco estar sempre no estado da arte para inovar, melhorar as coisas. Aí, nesse contexto, dentro da comunicação alternativa, a gente está trabalhando com IA para as seguintes frentes aqui, ó. A gente já fez, por exemplo, uma geração artificial de um corpus para CAA com o português brasileiro, tá? Do Brasil. O que é que nós fizemos? Nós fizemos uma chamada para que voluntários pudessem escrever várias frases. Desse conjunto de várias frases, nós tivemos umas 600 frases criadas por profissionais, pessoas que trabalham com comunicação alternativa. Dessas 600 frases, nós geramos artificialmente, via a inteligência artificial, que aprendeu como essas frases deveriam ser criadas, mais de 6.000 frases. E aí a gente já tem agora um conjunto, obviamente, que é artificial, tá? Para fazer os nossos testes. A gente já tem também o uso, a gente faz a recomendação de cartões de comunicação, usando IA para predizer qual é o cartão que tem a maior probabilidade de dar sequência na frase que está sendo construída. Isso vai ajudar bastante, porque reduz o esforço motor e cognitivo. A gente está trabalhando no sentido de fazer um módulo para expandir as frases telegráficas de CAA, para que elas fiquem com conjugação, com preposição, com artigo. Então, uma frase tipo eu comer bolo, ficaria eu comer bolo ontem, ficaria eu comi um bolo ontem. Então, a gente sai dessa visão mais telegráfica para uma versão mais fluida. A gente tem estudado muito, e eu acho que é interessante vocês darem uma olhada, numa proposta da Inglaterra, da Brightman, que é Colorful Semantics. É uma estrutura, tá? Onde a gente usa perguntas do tipo quem está fazendo o quê, como, onde, quando. Então, ficam pistas, tanto visuais quanto semânticas, para a construção de frases. Tá? A gente está trabalhando também nesse contexto aí. E tem um aluno também de doutorado que está trabalhando no sentido da gente preparar atividades baseadas em consciência fonológica, com rima, literação, construção de sílabas, trabalhando da TAC, trabalhando coda, enfim. E usando um modelo da psicologia que é o match do sample. Enfim, gente, eu já estou no meu horário aqui, fico muito agradecido pelo convite e coloco-me à disposição, como já falei, formem um grupo e mandem um e-mail para mim, está aí meu e-mail, eu terei todo o interesse em fazer um treinamento sobre a plataforma da gente. Obrigado, Miriam. Muito obrigada, Robson. Anotem as perguntas. Vai ser difícil, né, a gente fechar, porque com certeza todo mundo vai ter várias questões. Eu vou passar agora a palavra para o Rafael Alves, que é especialista em tecnologia assistiva, com o iTech, tem um MBA na House Tech, pós-graduação aplicada à neurologia do Hospital Albert Einstein, graduação em tecnologia da informação no IBTA São Paulo, e atua com recursos assistivos desde 2010, apoiando profissionais da área da saúde. Em 2020, foi primeiro colocado no HackMed da USP, MIT, na trilha Reabilitação e Terceira Idade, e mentor do Autismo Tech. Bem-vindo, Rafael. Obrigado, professora. Obrigado aos professores Ayla, professor Robson, pelas falas. Eu vou fechar aqui a nossa fala trazendo um pouco sobre os recursos de alta tecnologia,
Mas antes eu vou me descrever, eu sou Rafael, como a professora me apresentou, sou um homem branco, de pele clara, cabelo curtinho, quase careca, olhos castanhos, estou vestindo uma malha cinza e atrás de mim eu tenho uma estante com livros. Queria agradecer pelo convite e dizer que o Congresso faz parte da minha trajetória profissional, porque em 2011 foi quando eu participei do primeiro encontro sobre comunicação alternativa e consegui levar os recursos de alta tecnologia. Nós estávamos iniciando nessa época no Brasil e nos trouxe uma grande experiência sobre o que nós encontraríamos dali para frente. Então, desde 2011, eu venho trabalhando com as profissionais, grandes profissionais que estão aqui hoje, inclusive nos dando novas oportunidades e novas frentes para que a gente pesquise e estude como a área da engenharia. Na área da engenharia, eu queria trazer uma fala aqui hoje para vocês, porque eu queria convidar, assim, acho que como o professor Robson nos trouxe, os profissionais da área multidisciplinar para pensar também em tecnologia assistiva. Porque se a gente começar a disseminar esse conhecimento e trabalhar de forma multidisciplinar, eu acho que, até pelas falas de ontem, nós conseguimos fazer com que tenhamos mais pesquisas e projetos e a gente diminua um pouco essas barreiras, principalmente em relação à dificuldade do recurso tecnológico. A gente vê uma dificuldade muito grande nos dispositivos, né? São caros, eles quebram, eles são, às vezes, furtados, então a gente tem que pensar muito bem nessa relação dos dispositivos, porque são os dispositivos que são utilizados para os aplicativos de comunicação alternativa, né? Então a gente precisa ter mão ali com o dispositivo, ter mão com o aplicativo. O professor Robson nos trouxe o React, que é um aplicativo multiplataforma, que eu não preciso depender de uma plataforma, que era uma grande dificuldade que a gente tinha e tem em alguns casos até hoje, mas também a gente precisa pensar no método de acesso, que eu vou tentar falar um pouquinho breve aqui hoje também, porque a gente conecta essas três áreas e é como nós da engenharia colaboramos com os profissionais, né, apoiando para que esses três itens sejam bem implementados lá na ponta, que é para o usuário final. Mas, se eu transmito conhecimento de como operar o dispositivo, de como ter todas as habilidades com o aplicativo e de como personalizar esse método de acesso, o profissional tendo essa experiência, ele cada vez mais pode aprimorar o desenvolvimento dentro da engenharia, que é uma grande dificuldade que a gente tem. A gente desenvolve, às vezes, algumas coisas que não são com o olhar do usuário final. E trabalhando de forma multidisciplinar, a gente vem percebendo essa grande evolução nos dispositivos. Quando a gente pensa em dispositivo, eu estou falando do hardware, do aparelho físico, que ele pode ser um dispositivo Android, ele pode ser um dispositivo com controle ocular, ou qualquer outro dispositivo que seja apto à utilização desta ferramenta. Esta ferramenta que a gente está falando aqui hoje é um aplicativo de comunicação alternativa. E nos últimos meses e até mesmo anos, a gente vem percebendo uma evolução muito grande e um número oportuno de aplicativos e opções para que a gente possa trabalhar. Dentro desse contexto que o professor Robson nos trouxe, inclusive eu vou complementar aqui um pouco hoje, essa diferença entre dispositivo e plataforma, que lá em 2011 era uma grande dificuldade nossa, porque o aplicativo que a gente utilizava na época só estava disponível para uma única plataforma e um único dispositivo. Então, toda aquela tecnologia embarcada eu tinha que utilizar com um único fabricante. Hoje, a gente vê essa possibilidade do uso em diversos meios. Eu ilustro aqui no slide o Coffee Drop, que é um aplicativo de comunicação alternativa, que tem essa visão de ser um aplicativo multiplataforma, que eu posso utilizar em diversos dispositivos. Então, quando eu trabalho com uma tecnologia como essa, com um aplicativo como esse, eu não fico preso a um único fabricante, a um único dispositivo. O profissional, independente do dispositivo que ele esteja utilizando, que o usuário tenha essa plataforma, ele consegue fazer essa instalação, que é onde eu sempre colaboro e ajudo com vocês. Por quê? Que plataforma a gente vai utilizar esse aplicativo? O que recurso esse paciente disponibiliza? Que recurso o nosso centro de pesquisa disponibiliza? O nosso centro de reabilitação ou a nossa clínica? É um dispositivo Android? É um dispositivo Windows? É os iPads? Ou é um dispositivo hoje em dia como o da Amazon, esses tablets Amazon Fire? Ou até mesmo, como nós vimos o React agora, um aplicativo que eu posso usar no próprio browser, né, no próprio navegador de internet. E essa nomenclatura, eu percebo às vezes que é até um pouco complicada para alguns profissionais, né? A gente precisa entender que plataforma eu vou utilizar, às vezes uma nomenclatura um pouco muito técnica, né, para que a gente avalie o uso correto desses dispositivos. E aí hoje, né, principalmente
nesses últimos 2 anos, a gente vê um grande número de possibilidades para que a gente implemente a comunicação alternativa, com diversos aplicativos, para diversas plataformas. Queria destacar aqui, principalmente, até para conectar com a sua fala, professor Robson, esse avanço dos dispositivos web browser, cloud-based, né, os aplicativos web apps, em que nós estamos agora livres, em determinada oportunidade, de uma plataforma única específica. É claro que, dependendo do caso, você vai direcionar para um TD Snap, para um Grid for iPad, ou até mesmo para um aplicativo específico. Mas, a depender da sua necessidade, a depender do contexto em que você está atendendo, até mesmo por questões financeiras, ou questões de segurança, né, ou questão mesmo de disponibilidade de uso do recurso, nós temos opções e oportunidades de levar a comunicação alternativa para qualquer dispositivo, que era uma grande preocupação nossa na engenharia. Eu vou utilizar um acionador, eu vou utilizar um aplicativo de comunicação alternativa. Como que eu promovo esse acesso? Se eu estou amarrado ao dispositivo que só funciona ali no seu iPad. E se acontece alguma coisa com esse iPad no primeiro momento, ou ele quebra, eu tenho que refazer todo o investimento, e hoje ainda é um investimento muito alto. Então, dentro desse contexto, nós estamos livres de plataforma, onde nós conseguimos utilizar qualquer dispositivos. E eu acredito que para o futuro, até mesmo dos aplicativos robustos, em um futuro breve, todos eles pensarão nessa possibilidade, em que eu vou conseguir usar o meu aplicativo em qualquer dispositivo, em qualquer plataforma. Porque, teoricamente, não faz, hoje em dia, com o avanço das tecnologias, não faz muito sentido você ter que utilizar um aplicativo e ficar preso a uma plataforma, né? Pensando em desenvolvimento, pensando aqui na engenharia, apesar das limitações técnicas, hoje em dia, as empresas que desenvolvem esses recursos, elas têm essa possibilidade de fazer com que você utilize em qualquer plataforma, até mesmo no seu próprio navegador de internet. Quando a gente está falando aqui de web browser, aplicativos web apps, para ficar bem claro para vocês que para você é algo que você já utiliza, é algo já do seu cotidiano, porque é o seu próprio navegador de internet, é o seu navegador Google Chrome, Microsoft Edge, qualquer um outro. E você não precisa da conexão de internet para fazer a utilização, para usar o aplicativo no dia a dia, porque ele salva essa configuração no seu dispositivo e você tem essa utilização, né? Então, tem uma dúvida que é muito recorrente de vocês, porque quando eu falo em aplicativo que é baseado no navegador de internet, né, vem às vezes até um pouco de receio nessa utilização, porque a gente pensa que se é no navegador de internet, se é um aplicativo web app, provavelmente eu vou precisar de conexão, né? E eu não tenho conexão, na escola não tem conexão, esse paciente que eu atendo, normalmente no ambiente dele não tem internet sempre disponível, mas não é muito assim que funciona, porque ele gera uma imagem, né, ele salva esse conteúdo todo no seu dispositivo e você usa em qualquer lugar. É claro, quando você tem a conexão de internet, né, quando você vai fazer a implementação e vai fazer a edição, você consegue customizar e adaptar, inclusive sincronizar na nuvem esse conteúdo. Fazendo isso dessa forma, o que a gente ganha? A gente ganha a possibilidade de não perder esses arquivos, não perder o meu trabalho, não ter que refazer alguns conteúdos e disponibilizar para todas as pessoas. Se eu estou aqui em São Paulo e quero disponibilizar para a equipe de Natal, basta com que eu compartilhe meu usuário ou compartilhe meu arquivo, a depender do aplicativo, e todos tenhamos acesso a esse conteúdo. Então, eu vejo, para o futuro dos aplicativos de comunicação alternativa, uma migração de vários dispositivos e vários aplicativos para esse contexto dos aplicativos web browser, e aí, brilhantemente, o professor nos trouxe um recurso que, pelo que eu vi aqui na sala, ainda muitos não conheciam, assim como eu, né, e me chamou a atenção. Agora, depois da seleção desse método, desse aplicativo, a gente pensa muito nesse método de acesso. E é uma outra característica na engenharia que a gente se preocupa muito, porque, basicamente, quando eu instalo esse aplicativo no celular, o acesso que eu tenho é o acesso padrão touch. E dentro das personalizações dos aplicativos, o que a gente precisa tomar cuidado e prestar atenção em relação à escolha desse aplicativo? Se ele nos traz essas possibilidades de utilizar com outros métodos de acesso para esses pacientes com limitações motoras. Então, rastreamento de movimento de cabeça, com câmera mouse, com colibri da TICS e outros dispositivos que nós podemos fazer uso, os equipamentos de controle ocular, que a gente tem uma grande dificuldade de implementação e configuração, que nesses últimos anos estão evoluindo para que se torne mais fácil, mais
compatível ali com os dispositivos, né, com as tecnologias, que também a configuração não seja uma configuração assim tão robusta que você tem que levar tanto tempo para fazer um processo de implementação. A gente pensa essa possibilidade, assim como nós temos na Ceris Grid e no Seaboard, uma configuração fácil para mouse alternativo, com joystick, com controle das setas do teclado, para que eu possa desenvolver um teclado adaptado, e nesse teclado adaptado, o paciente conseguir fazer um controle apenas com o movimento do trackpad ou até mesmo das direcionais aqui do nosso teclado. A varredura visual e auditiva, que num determinado período, quando a gente usa essa varredura visual e auditiva que está disponível dentro dos recursos de acessibilidade do Android ou do iOS, ela é bastante custosa para fazer uma configuração correta, tendo dentro do aplicativo essa possibilidade de personalizar esse recurso, como nós temos no Mind, como nós temos no Communicator, no TD Snap e em diversos outros aplicativos, se torna muito mais fácil fazer essa configuração. Então, essas configurações do método de acesso, a gente sempre tem que pensar se ela é nativa do aplicativo, se ela está dentro do aplicativo, ou se eu tenho que buscar um recurso terceiro para fazer essa configuração. Quando eu tenho que buscar um recurso terceiro para fazer essa configuração, se torna muito mais difícil para vocês, pelo que eu acompanho aí do dia a dia, e aí você leva mais tempo, você leva, às vezes, a ter que fazer algumas adaptações que não é aquilo que o paciente de fato precisa. Então, olhar para esses métodos de acesso, quando a gente está pensando aí no aplicativo, a depender das questões motoras desse paciente, seria um recurso que está ali nativo dentro do dispositivo, né? Dentro do aplicativo. Ou é algo que eu vou ter que personalizar, é algo que eu vou ter que adaptar, e aí, adaptando, pode ser que, às vezes, eu tenha que fazer algumas configurações que não se adequem à necessidade do paciente. E para o momento futuro, desde que seja menos invasivo, até mesmo a gente começar a estudar um pouco mais sobre essas interfaces cérebro-computador, cérebro-máquina, né? Hoje ainda eu vejo, apesar de estudar bastante sobre isso também, até por conta da nossa área de atuação aqui na engenharia, um avanço muito grande em relação aos projetos, às pesquisas, mas vejo como ainda muito invasivo, né? Mesmo que tenha os eletrodos que são conectados, eu ainda acho algo nada usual para o nosso dia a dia, pensando em todos os ambientes. Nós falamos muito isso ontem, né? A gente precisa levar esse dispositivo para todos os ambientes. E aqui, para mim, ainda é algo que a gente precisa evoluir, mas que talvez a gente, daqui a algum tempo, tenha algumas soluções que facilitem a nossa implementação. Pensando nos dispositivos de controle ocular, né? A gente pensa nesses dispositivos como uma forma de acesso. A grande barreira hoje, além da configuração, é a questão dos custos em relação a esse dispositivo e também a segurança em que o paciente possa utilizar em qualquer ambiente. Além disso, nós temos essa possibilidade de encontrar hoje diversas outras marcas e modelos e recursos que foram criados para que facilite esse acesso do usuário. Então, equipamentos que foram desenvolvidos para jogos, mas que também hoje as pessoas utilizam com recursos de comunicação alternativa, são equipamentos de, entre aspas, né, baixo custo, né, um custo menos elevado do que tecnologias mais robustas. Todas essas tecnologias, elas dependem muito de uma avaliação e um direcionamento para essa utilização. Esse direcionamento vai muito também em relação ao posicionamento, ergonomia e o ambiente que esse paciente vai utilizar esse recurso. A gente tem uma dificuldade muito grande em relação ao dispositivo em qualquer ambiente. Aonde esse paciente for utilizar esse dispositivo, ele tem que estar sempre ligado, né? E são dispositivos eletrônicos. Além de toda essa parte eletrônica que ele tem, a gente precisa tomar muito cuidado em relação ao posicionamento, à montagem, que suporte a gente vai utilizar. É um suporte em cadeira de rodas, é na mesa, em que ambiente esse paciente vai fazer uso desse recurso. E ele precisa acompanhar um pouco toda essa jornada, né? Então, a grande dificuldade hoje, além do acesso, é a possibilidade de fazer com que eu use em qualquer ambiente. Eu vou para um ambiente externo, tem muita luminosidade. Um equipamento de controle ocular, a gente tem um pouco de dificuldade a depender do modelo, né? Dependendo do ambiente em que eu estou, muda muito a calibração. Você não vai querer implementar um recurso que a toda hora você tenha que fazer um tipo de calibração, e até por isso que o câmera mouse, às vezes, a gente não consegue fazer uma utilização muito profunda, né? E levar isso para muitos pacientes, porque eu perco muito essa calibração. A depender do meu movimento de cabeça, eu tenho que refazer essa calibração, e aí isso se torna algo muito custoso. E para fechar, nessa parte aqui dos equipamentos de controle ocular, apesar de
toda a tecnologia embarcada e esse avanço que a gente teve para facilitar, para identificar para onde o paciente está olhando, e o próprio algoritmo tenta traduzir isso e fazer com que ele se torne mais fácil para detectar essa ação, essa fixação ocular, o treino, precisa de muito treinamento. Esses equipamentos, nesses últimos anos, a gente vem percebendo que eles precisam de um planejamento, de um projeto de curto, médio e longo prazo para fazer uma boa implementação, porque eles não são apenas dispositivos de acesso à prancha de comunicação. Para muitos pacientes, ao longo da vida dele, esses dispositivos, né? Porque a gente está falando aqui de controle ocular, mas eu posso pensar num head mouse, né? num dispositivo de contração, num dispositivo de controle de movimento de membro inferior ou de membro superior, todos eles precisam ter esse acompanhamento, porque a criança, né, o adolescente, ele vai querer utilizar para controlar o seu dispositivo como um outro aplicativo, que não só o dispositivo de comunicação alternativa. Então, às vezes, essa falta de treinamento acaba subutilizando o dispositivo, e são dispositivos que estão disponíveis para uma grande utilização. Acesso ao sistema de comunicação alternativa, acesso ao ambiente, o controle de ambiente, automação residencial, mas também acesso ao seu ambiente de trabalho, seu ambiente de estudo, utilizando um editor de texto, utilizando as conexões de internet para acessar o ambiente virtual de estudo e aí diversas outras opções. Pensando no acesso com varredura, como eu falei, nós temos disponíveis em diversos aplicativos essa opção da configuração do acesso à varredura, com diversos outros recursos e dispositivos que fazem esse acionamento. Essa varredura, por padrão, quando eu utilizo os recursos de acessibilidade, eu tenho uma grande dificuldade nesse tipo de resposta, nessa precisão em relação à configuração do recurso. Então, eu sempre indico que, quando você for fazer uma configuração do acesso à varredura, você busque a configuração dentro do próprio aplicativo, para que o próprio aplicativo tenha essa possibilidade de você fazer uma conexão com esse dispositivo acionador que você vai utilizar e esse padrão de varredura ser configurado dentro do aplicativo e não no dispositivo, por conta dessa dificuldade de pareamento. Não sei se vocês já perceberam e tentaram configurar o padrão de varredura do iPad, comparando com o padrão de varredura de alguns aplicativos. A diferença é muito grande. O tempo de resposta, o tempo de configuração, às vezes ele não respeita o padrão de varredura que você está configurando. Então, ficar atento a isso. Está também, a gente tem aqui diversos recursos via Bluetooth, sem fio ou com cabo, mas que estão dentro e com essa possibilidade de configurar os dispositivos, seja um Android, seja um Windows, até mesmo um iPad. E agora, alguns dispositivos com contração, onde eu faço a contração de algum membro e esse acionador ele detecta essa contração e aciona o clique. Então, ao invés de tocar na tela, eu tenho um acionador através dessa contração muscular, que é um outro dispositivo que a gente vem testando e tentando fazer com que ele se torne mais fácil a configuração, mas também o acesso financeiro, até mesmo através de projetos com Arduino, o pessoal da eletrônica, trabalhando em conjunto com o pessoal da terapia ocupacional, da fonoaudiologia, para que se torne cada vez mais fácil e a gente possa desenvolver os nossos próprios projetos, né? Dentro dessa configuração, eu vou mostrar rapidamente, já para a gente finalizar aqui o tempo, professora, como eu vejo uma configuração rápida e efetiva dentro dos aplicativos. Eu vou mostrar 2 aplicativos aqui que eu separei em específico. Vou trazer primeiro algo que a gente trabalha lá na Toby, em conjunto com as equipes, em conjunto com vocês, que é o TD Snap. Quando eu falo em buscar a configuração dentro do aplicativo e não terceirizado para o recurso, o que é isso? É você buscar nas configurações do aplicativo onde está o método de acesso. No TD Snap, por exemplo, quando eu clico na engrenagem e venho aqui até a aba do usuário, eu seleciono o método de acesso. E o método de acesso dentro do aplicativo, ele foi direcionado para essa prática dentro dessa prancha. Então, aqui, por exemplo, eu vou escolher a configuração através do controle ocular. Dentro dessa configuração do mouse ocular, do controle ocular, o que eu tenho? Eu tenho as predefinições e a minha configuração para fazer... Deixa eu só conectar o meu mouse ocular para que vocês vejam. E aqui é até uma pré-definição que eu não uso um software terceiro. Da imagem anterior, hein? Como configurar, acho que vocês... Opa, deixa eu compartilhar de novo. Vou habilitar aqui.
Perfeito, agora sim. Então, quando eu vou configurar aqui o meu aplicativo, eu não uso um software terceiro, eu não uso um outro aplicativo. Eu tento fazer essa configuração primeiro direcionada dentro do próprio aplicativo. E aqui, por exemplo, no TD Snap, eu clico na engrenagem, clico em usuário, clico em métodos de acesso e essa configuração faço aqui dentro do próprio aplicativo. Aqui no aplicativo eu tenho todos esses parâmetros e você, né, quando você tiver essa possibilidade, testa essa configuração. Testa ela utilizando, por exemplo, o Gaze Point, que é um recurso para calibrar, para posicionar o equipamento, e testa a utilização usando a ferramenta, o acesso dentro do aplicativo. Você vai perceber uma grande diferença no controle, na sensibilidade e nestes parâmetros que o profissional ele pode customizar e adaptar a depender das necessidades do usuário. Trazendo aqui um outro aplicativo já para a gente finalizar, só para contextualizar aqui a nossa prática, eu vou carregar aqui o Asterix Grid, por exemplo, que é uma opção de aplicativo também, web app independente de plataforma. E dentro do Asterix Grid, eu tenho a opção aqui no acesso de fazer essa mesma configuração, né? Então, aqui dentro, por exemplo, eu escolho o acesso sequencial, eu consigo personalizar o acesso para esse paciente, inclusive aqui embaixo fazer o teste. E aqui eu vou usar um joystick, para que ele navegue com as direcionais do próprio joystick ou do controle do teclado, né? Fazendo uma adaptação dentro do acesso, diferente de usar os recursos de acessibilidade do Windows, por exemplo. Eu procuro a ferramenta dentro dessas opções de acesso do próprio aplicativo. Diversos aplicativos já têm essas opções, né? E aí se torna mais fácil você fazer uma configuração e até mesmo essa adaptação fina a depender do dispositivo que você está utilizando. Para finalizar, eu montei diversos vídeos tutoriais para que vocês tenham esse acesso. Para quem tem interesse em aprender um pouco mais sobre eye gaze, mouse ocular, os próprios aplicativos, para quem quiser explorar um pouco os aplicativos. Então, são tutoriais curtos, rápidos, em que a gente compartilha com vocês para que vocês compartilhem com a comunidade, com as pessoas que precisam, e assim a gente leva um pouco desse conhecimento cada vez mais, não só para aqui para a engenharia, mas também para os profissionais que estão na ponta atendendo os pacientes. Obrigado, professora. Muito bom, obrigada, Rafael. Um pouco, né, com vídeo, né, tá bem para a Ayla. Branca. Acho que o áudio da Miriam tá travando, né? Para todo mundo. Acho que sim, professora. Tá. Vamos aguardar mais uns minutinhos, ver se ela reconecta. Vocês podem também ir acompanhando o chat. Tem várias perguntas por lá. Oi, Miriam. Mas ajuda. A gente parou de lhe ouvir. Acho que travou um pouquinho, por isso que eu entrei, tá? Mas agora voltou. Pronto. Então, a gente estava dando uma olhadinha aqui no chat para entender, né, os comentários todos. Então, eu estava falando aqui dos comentários da Ayla. E aí depois eu estou procurando as perguntas. Se você achar também alguma pergunta, Jerusa, me ajuda aqui, porque o pessoal comentou bastante. A Luciana, então, pediu uma atividade, né, um material. Tem uma pergunta para o Robson. Gostaria de saber se o projeto tem dados sobre o alcance da plataforma, sobre o número de usuários ativos e feedback desses usuários, sobre a usabilidade e outros critérios. Oi. Olha que Você quer compilar tudo e a gente responde no final ou posso falar agora? Deixa eu dar uma, né? Foi uma é uma
se as apresentações posterior, os elogios, as apresentações. A Camila comenta que são pessoas. A Lúcia pergunta a Rafael se você tem alguma experiência, face cérebro, computador, poderia falar um pouco. Falo daqui a pouco. Tem a Camila perguntando se alguém pode falar sobre a utilização de símbolos em 3D. Mas, então, usar meu contato. Eu acho que Cortou. até a gente tem esses comentários, se o grupo quiser continuar, gostaria de começar. Thompson? Oi, Miriam, eu tive um pouco de dificuldade para entender o seu áudio. Eu não sei se aconteceu com outras pessoas aqui. Vocês me escutam bem? Sim, Sim, professor. estamos tocando. Pronto. Eu vi que você fez uma pergunta, alguém fez uma pergunta sobre a plataforma, usuários, usabilidade, correto? Isso, é isso mesmo. Pronto, veja, hoje a gente restringe o uso da nossa plataforma por um código de acesso. Por quê? Porque a gente hoje entende que está no momento de fazer com que usuários que sejam de fato especialistas, pesquisadores e pessoas que estejam usando a comunicação alternativa já com bastante desenvoltura possam usar a plataforma da gente para nos dar feedback. Então a gente optou por liberar o acesso pelos códigos de acesso para a gente ter um público que, de fato, está utilizando a comunicação alternativa. Porque, como um grupo de pesquisa, a gente não tem uma retaguarda para dar todo o apoio de atendimento ao usuário, enfim, vocês sabem como é que é a dificuldade que é isso. Então, a gente hoje restringe o acesso. Se houver algum grupo querendo acesso, fala comigo que aí eu libero o acesso para esse grupo. Caso a quantidade de acessos que nós liberamos para o Isaac não seja suficiente. A gente está hoje buscando usuários que, de fato, já tenham um certo conhecimento da comunicação alternativa. Você está falando, Robson, eu queria te perguntar um pouco sobre o uso do sim. Uso do E assim, Miriam, eu não estou te escutando, mas eu acho que é para falar alguma coisa sobre símbolos, correto? isso. Pronto, veja, hoje a gente não está amarrado a nenhuma biblioteca de imagem, tá certo? Então, hoje, você vai na internet ou tira foto, enfim, você tem que baixar as imagens para o seu computador. A partir do momento que você baixa a imagem para o seu computador, você pode renomear aquela imagem, e aí existe um padrãozinho que a gente dá para você, ao renomear a imagem, já dizer qual vai ser a legenda que vai ser usada naquele cartão, qual vai ser a moldura daquele cartão, e aí rapidamente a gente consegue criar uma prancha de comunicação. Então, hoje a gente usa qualquer imagem. A gente não, na plataforma da gente, a gente não oferece nenhum acesso direto a uma biblioteca. Você vai na internet, baixa a imagem para o seu computador e usa a imagem que achar conveniente. Ou fotografia, né? Enfim, você tem que ter a imagem, tá? O pictograma, a fotografia, tem que ter a imagem no seu computador.
pergunta sobre. Perguntaram aqui sobre o chat aqui sobre quanto tempo vai ficar disponível para Isaac, vai ficar forever, né? Até estourarem os 350 códigos que foram liberados. Agora use, veja, se vocês passarem esses códigos para outras pessoas, vai diminuindo a quantidade, entendeu? Não tem nenhum problema. Quanto mais, se quiserem mais os códigos, depois é só pedir. Desculpa, a minha internet aqui está um pouquinho ruim. Agora eu vou ficar sem câmera para ver se melhora. Estão me ouvindo agora? Sim, professora. Desculpa. Então, eu estava perguntando sobre um aplicativo para impressão 3D, que foi uma pergunta ali do chat. Nós não trabalhamos com impressão 3D. A gente está trabalhando com desenvolvimento de aplicativos. Aí, no nosso, o que a gente faz de impressão, a tela que você está vendo no teu tablet, a gente consegue imprimir um PDF para facilitar a construção da tua prancha em baixa tecnologia. Sobre impressão, é isso que a gente está fazendo, mas não está fazendo nada 3D. Mais alguma pergunta, pessoal? Há um pedido do Robson e do Rafael, deixar ali no chat novamente os contatos, para as pessoas que não conseguiram pegar. Falando sobre a impressão 3D, só para complementar o professor Robson, se tiver alguém na sala que tem interesse em imprimir objetos tridimensionais para uso na comunicação alternativa, a recomendação que a gente sempre tem é buscar alguma terapeuta ocupacional que já faça essa utilização e imprima recursos de baixa tecnologia, utilizando a impressora 3D, porque vocês podem fazer uma parceria em conjunto, e como ela já tem bastante experiência, né, depois se quiser entrar em contato eu posso indicar algumas profissionais, ela colabora e te ajuda aí a fazer essa boa implementação, essa boa impressão desse recurso, né? Lembrando que são recursos hoje bem acessíveis, com modelos e esquemas gratuitos na internet. Então, às vezes, você pode aproveitar de uma outra profissional e trabalhar em conjunto, né? Para criar esse material. Ao invés de você ter que comprar impressora, aprender a imprimir, tem todo um processo para fazer a impressão, né? Um processo, às vezes, um pouco demorado e custoso, a depender da impressora. Então, eu recomendo sempre que vocês façam parcerias e validem esse tipo de opção. Considerando, né, que a gente já está um pouquinho avançado ali no nosso horário, eu queria agradecer, né, a participação de todos. Acho que a Ayla fez uma boa contextualização, né, discutiu bastante a questão dos aspectos positivos da baixa tecnologia e mesmo quem usa alta tecnologia usa vários outros recursos em baixa tecnologia, né, sempre um multissistema. Então é importante a gente não perder isso de vista. Queria agradecer o Robson, que está fazendo aí uma contribuição bastante importante, né, para o Brasil, no desenvolvimento de software e vem trabalhando, né, junto com diferentes grupos nessa divulgação. Parabéns pelos prêmios, sempre um orgulho. A gente está acompanhando, né, esse caminho. E o Rafael, no trabalho, né, na Civian e na parceria com a Top Dynavox, que é sempre uma pessoa muito disponível para todos os terapeutas, para os pesquisadores, né, no empréstimo de recurso, na calibração dos recursos, na resolução dos problemas, né, porque muitas vezes acontece um problema com código, acontece um problema qualquer lá com as famílias, e a assistência técnica, né, e o apoio do Rafael é sempre muito importante nessa dinâmica. Espero que a gente tenha a oportunidade de estar juntos novamente. Agradeço a Isaac Brasil pelo convite de moderar essa mesa. Peço desculpas aí pela internet, essa confusão aqui de cai e não cai, mas faz parte aí da desse nosso trabalho, né, virtual.
Jerusa, não sei se você quer fazer algum tipo de finalização. Eu queria fazer um pedido, queria uma foto da gente aí. Se alguém tirou, manda para mim depois, por gentileza. Acho Pode que só tirar. agradecer mesmo, né? Obrigada, Miriam, por ter aceito, né? Moderar essa mesa. Robson, Ayla, Rafael, é sempre um prazer, a gente aprende tanto. E agradecer a presença de todo mundo aqui na sala. Agora, nessa sala, nós teremos a reunião da Isaac Brasil com os associados. Se não, quem não é associado, né, vai ter um intervalo para almoço agora. E retornaremos a 1h30 com outras 2 mesas, depois o festival de vídeos e a finalização desse congresso. Muito obrigada a todos por estarem aqui. Obrigada, pessoal. Até uma próxima oportunidade.